Fala E aí, pessoal, boa noite. o pessoal tá entrando. Cleide, Carlos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos para nossa live, né, Clícia? Falar um pouco sobre vocação, que é um tema Isso, bacana e que, assim, pega todo mundo, né? isso. Aqui E eu quero propor algo aí para o pessoal, né? Que como a gente às vezes recebe uma informação, é abençoado com uma informação, a gente tem que replicar isso. Então, se você puder nesse momento agora compartilhar essa live com pelo menos uma pessoa que você conhece, você vai estar ajudando essa pessoa, levando informação a essa pessoa, né? é Ajudando a compartilhar essa ideia. Então, se cada um de vocês aí puder compartilhar nesse momento, a gente vai aguardar aqui, ver o compartilhamento, os isso. coraçõezinhos aí, cadê? Quem é que já está gostando, né? Para a gente convidar mais pessoas para participar dessa live. Isso Olha os mesmo. coraçõezinhos aí. Isso, vamos lá clicar, falar como a Clícia falou, nos coraçõezinhos. Vamos mandar também. Como aqui, Clícia, eu convidar algumas pessoas, colocar aqui, Isso, vamos convidar algumas convidar, nós também. pessoas, né, para as pessoas estarem conosco. Você também convida algumas pessoas aí para estarem com você hoje, na nossa live, que você acha que precisa escutar sobre isso, que precisa escutar sobre vocação, sobre propósito, sobre chamado, né, que ainda não descobriu o seu e que está nessa dúvida. A gente vai dar algumas dicas, a Clícia principalmente vai dar algumas dicas para a gente vai bater um papo bem legal sobre esse tema que é bem, né, bem complexo, as pessoas se perdem muito nisso, mas vamos lá. Foi, Clícia? Vão colocando os comentáriozinhos aí, eu estou compartilhando aqui com a galera. Vamos colocando os Isso comentários aí para quantas pessoas você conseguiu compartilhar essa live. mesmo, Vamos ver. vamos. E aí? Aqui Foi. eu já compartilhei aqui com umas 30 pessoas. Compartilhei também com muita gente, para todo mundo assistir a live. E então, esse tema, né, Clícia, você que é coach de alta performance, você sabe que esse é um dos temas mais polêmicos que o tema do século, a gente pode chamar que é o tema do século, né? É um tema muito polêmico, e quando a gente que fez coach, esses cursos, nossos cursos, é um tema que as pessoas muitas vezes se deparam sobre o seu propósito, né? O seu propósito de Isso, vida, o que fazer, se eu estou no caminho certo, se a profissão que eu escolhi é a profissão certa, se o propósito que eu estou vivendo é o propósito real, né? Que é para mim realmente fazer isso, isso. E às vezes a pessoa chega, né? Às vezes de 40, 50 anos, às vezes ainda não encontrou o seu propósito, né? Então a gente que isso. trabalha a gente lida muito com isso diariamente, né? Principalmente você que é coach de alta performance, né? As pessoas me perguntam muito, Clícia, como é que eu sei qual é o meu propósito? Como é que eu faço isso? Mas o que é propósito? Por que é chamado? O que é vocação? O que é missão? As pessoas entram realmente numa confusão com relação a esse assunto e é super natural porque alguns temas eles se confundem mesmo. Então, em alguns momentos, vocês vão ver que, ué, mas parece tanto esse assunto com o outro. É super normal. E assim, é igual a Isa falou, tem um monte de gente que tá aí com 40, 50 anos. A galera dando joinha, aí, Luciano, tudo bem, Cleomar? Elas realmente, elas se deparam e falam assim, cara, eu vivi a vida inteira e eu não sei por que que eu nasci, o que que eu nasci para fazer. Então, assim, é um tema realmente que a gente vai abrir muitos horizontes aqui, por isso que eu falei essa questão de você compartilhar, você dividir o conhecimento. Dani Isso vai mesmo. ficar salvo, sim, tá? A gente vai salvar. A Isa vai salvar pra gente, porque eu nunca salvei, então ela, Vou deixar salvo para ela quem vai está salvar. trabalhando, né, no dia de hoje e queria estar aqui na live, não tá. Mas as pessoas que estão aqui, vamos mandando joinha também, né? Vamos clicando lá no coraçãozinho. Clícia, queria começar com essa pergunta que acredito que é uma pergunta que é chave para todo mundo, né? O que é vocação? O que você considera vocação? Eu acho que é o que as pessoas mais perguntam. O que você considera vocação? Ok. A vocação ela é derivada do latim, que significa chamar, chamado. São aquelas habilidades que a pessoa tem dentro dela, que ela nasceu para executar.
Então, por exemplo, tem uma pessoa que tem uma habilidade muito grande para ser médico. Os requisitos que ela tem são habilidades que já encaminha ela para isso daí, então ela sabe que ela vai ser uma boa médica, um bom dentista, porque essas habilidades já estão dentro dela. Então, é um chamado intrínseco de habilidades que tem dentro dela. E isso se confunde muito, essa questão do chamado, né? Tá, então o que é meu chamado, né? O que é a vocação? Então, é essa questão mesmo, são as habilidades que você tem dentro de você, que você nasceu para você executar uma determinada profissão. Exatamente. Clícia, tirar os comentários para que a gente consiga se concentrar e aí, em determinado momento, a gente abre para perguntas, pode ser? Ok, beleza, pode ser. Que aí a gente Que aí a gente se concentra, as pessoas que também estão assistindo conseguem se concentrar mais, né, no tema. E aí depois a gente abre para perguntas, se quiser fazer algum tipo de pergunta, já anota aí para a gente fazer as perguntas, certo? Legal. É isso mesmo que você falou, né, que isso, a gente trabalha, sabe que a vocação, né, a voz que te chama para fazer algo, né, como você falou, é algo que realmente tem dentro de você, são habilidades, são talentos que Sim. às vezes você tem talentos e habilidades que às vezes não foram nem reveladas ainda, né? Então, eu costumo dizer, Clícia, que a gente só vai descobrir no decorrer da caminhada. Você tem que fazer, você tem que executar para que você Sim. consiga, né, descobrir essa sua vocação. Se você não executar, se você não, né, não foi andando, caminhando de acordo com o que as coisas estão acontecendo, o caminho vai direcionando, né? Então, isso que é interessante, é igual você falou. São habilidades que você tem, mas que têm que ser reveladas. E o que você acha, essa diferença de vocação para propósito? Muitas pessoas confundem, né? O que é vocação, o que é propósito. Para você, o que você considera essa diferença? Tá. Igual você falou com relação a essa questão das habilidades que elas vão aparecer no decorrer, eu quero pegar esse gancho que você falou aí. É muito interessante isso. O ato de você ser uma pessoa mais ousada, se lançar mais e executar mais coisas, vai trazer para você uma realidade diferente de pessoas que normalmente não se lançam. Elas têm medo. Por quê? Porque uma pessoa que se lança, corre atrás, se joga e ela não tem medo de errar, primeiro porque ela vai aprender com os erros dela. E segundo, ela vai descobrir se aquilo ela é realmente boa ou se não é da área de convergência dela. E às vezes as pessoas elas têm muito medo. Ah, mas eu não sei se eu sou boa nisso. Cara, você só vai descobrir se você é bom se você fizer. Se você não fizer, você não vai saber se você é bom. Então, assim, quando entra essa questão da vocação e do propósito, é muito incrível. Porque, por exemplo, se a vocação é aquilo que eu fui chamado para fazer com o conjunto de habilidades que eu tenho, o que é esse propósito de vida que todo mundo fala, que agora virou modinha? Né? As pessoas falam agora, virou modinha esse negócio. Negócio de coach, não sei o quê. Gente, mas assim, falando sério, propósito é um único, tá? Às vezes vocês se confundem com o chamado. O chamado, você pode ter vários chamados no decorrer da sua vida. Agora, o propósito, ele é totalmente único. Ele é o objetivo final, ele é o fim. Eu sempre costumo usar muito realmente essa questão que fala sobre Jesus, por exemplo. Qual era o propósito de Jesus? Ele veio para morrer na cruz para nos salvar. Então, assim, ao longo da jornada dele, ele teve vários chamados, que foi levar a palavra, foi realizar os milagres, teve um monte de coisa que ele fez no caminho. Né? Às vezes as pessoas falam, tá levando para o lado da religião, do cristianismo. Não, é um exemplo simples para você entender o que é propósito. Por exemplo, é aquilo que você precisa realizar no final. O que eu preciso realizar? Por exemplo, no meu caso, o meu propósito é ativar o potencial das pessoas para que elas sejam pessoas melhores e cresçam cada vez mais, contribuindo para o mundo. Então, ao longo dessa jornada, o que vai acontecer? Eu vou treinar pessoas, eu vou desenvolver pessoas, eu vou atuar às vezes como coaching, às vezes eu vou aconselhar, às vezes... Então, assim, existe um monte de coisas que eu vou fazer ao longo da minha jornada para chegar no meu propósito. Então, o propósito é o objetivo final. O que eu nasci? O que queima dentro do meu coração? Às vezes a pessoa fala assim, eu não sei o que queima dentro do meu coração. Aí você pergunta para a pessoa... As pessoas às vezes não falam assim, eu não sei. Então, assim, por quê? Porque às vezes a pessoa está vivendo um dia após o outro, ali está num momento, já eu falo assim, já morreu, né?
está sobrevivendo, ela não vive porque ela não tem expectativa, ela não sabe o que ela precisa fazer. Às vezes a gente tem alguns sonhos que são bem pequenininhos na vida da gente e a gente deixa ele para lá e fala assim, isso é besteira. Mas se está dentro de você esse sonho, é porque foi colocado aí dentro de você para você executar algo. Então você tem que ouvir o seu coração, sabe? O propósito está ligado com a sua alma. Isso, interessante isso, desculpa te cortar, interessante isso, que as pessoas, às vezes até tem algo que queima e arde no coração delas, mas tem medo de fazer, né? Vou te dar um exemplo, quando eu até comentei com você, né, a respeito da live, às vezes, live, eu tô começando agora e tudo, só que, claro, a gente com aquela insegurança, e eu falei assim, cara, a gente tem que se lançar, nós temos que nos lançar, né? Então você só vai saber se você é boa realmente em algo, se você se lançar, se você se permitir. Ninguém é boa se estiver na zona de conforto, né? Então, a pessoa descobre nesse processo de se lançar, de não ter medo, porque muitas vezes as pessoas também, e a questão do propósito está muito alinhada ao medo também. Muitas pessoas às vezes têm muito medo, tem um propósito definido, tem uma vocação, um propósito, mas tem medo do que os outros vão achar, do que os outros vão pensar, ou medo daquilo não dar certo e se frustrar no meio do caminho. Por exemplo, né, vou te dar um exemplo. Fazer uma faculdade. É interessante isso. A pessoa faz uma faculdade e terminou o curso e descobre que não é aquilo que ela queria fazer. Aí ela tem medo de se lançar em algo novo. Porque eu fiz a faculdade e vou parar por aqui. Sabe? Às vezes tem medo de se lançar em algo novo, ou tem medo de começar uma profissão nova. Às vezes nada a ver com aquilo da faculdade que ela fez, ou do curso que ela fez, né? Então, assim, é interessante isso, porque a gente só descobre com caminhar, com experimentar. Então, você não pode ter medo de arriscar, porque é justamente isso, é um processo que você vai aprendendo. Sim, e legal você falar essa questão do medo e a pessoa terminou uma faculdade. Eu fui treinar uma equipe em que tinha uma menina lá que ela se formou, né, em outra área, na área dessa parte de compras mesmo. E aí, no momento do treinamento, ela pegou e falou assim, cara, eu faço isso porque eu me formei nisso, sabe? É minha profissão e eu tenho que ganhar dinheiro. Mas eu amo ensinar, eu amo dar aula. Eu falei, cara, se você ama dar aula, o que que você acha, né, de você fazer uma licenciatura voltada para essa área que você já conhece, já tem domínio e começar a ensinar as pessoas? Aí ela olhou assim e falou, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ou seja, a gente fica num mundinho, sabe, vivendo uma vida, trabalhando. E isso, eu já passei por equipe, sabe, que as pessoas simplesmente falam assim, a pessoa tá ali arrastando a equipe pro buraco, sabe? É a maçãzinha podre da equipe, realmente. Porque ela não tem propósito, ela não tem visão, não tem missão. E aí ela quer arrastar todo mundo junto com ela. Aí você fala para ela assim, o que que você acha de começar a fazer a partir de agora uma coisa que você gosta? Aí ela para assim, tá, mas como é que eu vou fazer isso? Mas para me fazer isso eu preciso fazer... Não, cara, é um passo de cada vez, sabe? Então se você hoje começar a planejar o seu futuro e dar o primeiro passo, aí as coisas vão começar a fluir, você vai ter ânimo para trabalhar e para estar contribuindo onde você está. E isso é muito interessante, sabe? Aí as pessoas criam vida, realmente. Clícia, é interessante essa questão que você está falando também das habilidades. Você tem que descobrir as habilidades, você tem que saber em que você é bom, né? Porque nós somos pessoas extremamente, temos extremas habilidades, vários dons, né? Então, assim, se você quer descobrir o seu dom, e eu acredito que você concorda, se você quer descobrir o seu dom e habilidade, uma das dicas é liste todas as suas habilidades, né? Quando eu fui escolher a área de finanças, né, para mim, algo que me chamou muita atenção, né, foi a questão das habilidades. Eu fiquei totalmente perdida, fiz faculdade de administração, né? Para quem não sabe, eu sou formada em administração. Só que meu sonho era fazer psicologia. Gente, meu sonho de vida, que isso era fazer psicologia. E aí eu peguei e fiz administração, não sei nem porquê, mulher. Escolhi o curso de administração e fiz. Só que eu tinha me inscrito para duas bolsas, né? De administração e de psicologia. Aí eu tinha passado na bolsa de administração. Quando eu estava no primeiro semestre de administração, eu fui chamada para o curso de psicologia, que eu ganhei a bolsa também.
E aí eu tive a opção de desistir do curso de administração e passar para o curso de psicologia. Só que eu estava, assim, eu realmente me descobri no curso de administração, sabe? Eu me descobri, eu gostei daquilo, eu gostei que trabalha com pessoas, então eu realmente me descobri. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero trabalhar, né? Então, eu fiquei no curso de administração, abri mão de psicologia e não me arrependo de forma alguma. Eu acredito que tudo converge, vai convergir, Sim. né? De acordo com você vai se movendo, as Tudo coisas vão contribui. convergir. Exatamente. E eu acredito que se eu não tivesse feito administração, eu não tinha descoberto o meu maior talento, né? Meu maior dom, habilidade, que é trabalhar com finanças, né? Investimentos. Eu amo essa área, amo a área de exatas. Então, eu descobri isso na faculdade de administração. E aí, quando eu fui listar minhas habilidades, né, Clícia? Uma das habilidades é o quê? Ensinar. Eu gosto de ensinar. O que está alinhado a essa área? Outra coisa, gosto da área de exatas, legal. O que eu posso fazer nessa área de exatas, ensinar, e assim sucessivamente. Então, é isso que a gente tem que ter, né? Tem que ter das suas habilidades, né? A gente tem que aproveitar tudo. Na vida, às vezes a pessoa acha assim, eu vou jogar tudo fora, isso não vai me ajudar em nada, vou jogar. Não. Tudo a gente aproveita alguma coisa. Por exemplo, quando eu entrei para a área de TI, que eu sou formada em sistemas de informação, uma área totalmente diferente de lidar com pessoas. Que assim, convergia a minha área, hoje eu lido com pessoas na área de TI. Mas quando eu escolhi essa formação para mim, para você ter ideia como é que a gente vai identificando alguns gatilhozinhos. Eu gostava muito de mexer no Excel, eu adorava criar fórmulas de matemáticas no Excel, gostava daquilo dali. E falei, cara, legal, vou fazer a faculdade. Fiz a faculdade, tranquei durante uma época que eu não tinha condições de pagar a faculdade, então ficou mais ou menos um ano trancada, foi quando eu retornei mesmo e falei, cara, eu vou terminar e vou entrar por isso daí. Mas assim, quando as coisas começaram as fichas caírem mesmo assim na minha vida, foi por volta dos 24 anos. Por quê? Porque é muito legal a gente trazer isso para cá, porque as pessoas elas pensam assim, cara, eu vivo uma vida muito sofrida, eu não tenho uma realidade muito legal, eu não tenho condições, como é que eu vou descobrir o que eu quero? Como é que eu vou fazer uma faculdade de que eu quero, sendo que eu não tenho condições, né? Na época eu tinha muita vontade de fazer a faculdade, eu não tinha condições nenhuma, zero de fazer faculdade, e aí eu fui atrás, que é aquele lance que a gente fala da ousadia, né? De Isso, você exatamente. se lançar. Gente, olha só, eu acho que 90% das coisas na minha vida que eu construí até hoje foi baseada em cima de coisas onde não havia possibilidades. E eu vi, assim, as coisas acontecerem de uma forma muito extraordinária. Por quê? Porque a sua ação vai movimentar todo o universo. O ato de você procurar fazer alguma coisa, buscar, é que vai fazer a diferença. Eu fiz a inscrição na minha faculdade, não tinha como pagar e falei, olha, eu quero pelo menos uma bolsa de 50%. Nem tinha chance de ganhar isso. E na época eu consegui essa bolsa de 50%. E aí entrei para a faculdade. Comecei a executar, eu trabalhava com outra coisa. Eu trabalhava no Banco BMG, com empréstimo consignado, essas coisas assim. É totalmente, né, junto, aí, né? Tá totalmente ligado. Então, aí quando eu ia para as entrevistas de emprego, por eu gostar muito de Excel, já ter feito curso de datilografia na época, que não era digitação, eu tinha uma habilidade de digitar mais rápido. Então, as pessoas às vezes me contratavam como uma secretária, alguma coisa assim, por conta dessa habilidade que eu tinha de fazer as coisas rápido. Eu tenho uma habilidade que é fazer várias coisas ao mesmo tempo e rápido, que é uma habilidade do perfil dominante, né? Que é muito bom para a gente se descobrir. Por exemplo, você até falou a questão dos perfis, que é muito importante trazer isso para cá. Esse conhecimento dos perfis. E meu perfil é dominante e influente. E eu não tinha conhecimento disso. Mas todas as habilidades que eu tinha era fazer as coisas muito rápido, na hora. Tipo o Tropa de Elite, né? Missão dada, missão cumprida. Me identifico super. A gente também tem a capacidade de conversar, de se comunicar muito, né? E quando Isso, você tem um perfil, realmente fica um pouco difícil de você conseguir entender. Né? Quando você vai. Quem já fez o perfil comportamental entende um pouco do que a gente está falando, né? Qual é o tipo de influente, dominante, analítico, né? Então tem toda é muito essa. importante isso.
Exatamente. E E aí, legal é porque no decorrer, então aí é que a gente vou dar esses exemplos para vocês entenderem melhor. Então eu tive esses pequenos chamados no decorrer da minha caminhada. E o que é a caminhada? É a tua missão. Então, aí eu passei para empréstimo, trabalhei como telemarketing, depois eu fui trabalhar com teste de software. Então, assim, eu passei por todas as áreas aí da TI, para depois me descobrir que eu gostava de lidar com pessoas. Então, assim, é muito bacana isso, porque eu tive que vivenciar isso tudo. E eu tinha um antigo gerente que ele costumava falar assim, Clícia, você tem um conjunto de habilidades que é porque você consegue entender de vários assuntos ao mesmo tempo. Mas por quê? Porque eu sempre me lancei. Então, muitas sim, das pessoas hoje estão perdendo a oportunidade de crescer, de conhecer uma área nova, porque ela não se lança, ela tem medo, entendeu? Ela exatamente. tem medo de seguir. E o medo, ele paralisa, né, Clícia? Quando a gente Para... vai estudar um pouco sobre medo, o medo, ele acaba te paralisando, né? Ele acaba te paralisando e te impedindo de descobrir as suas maiores habilidades, os maiores talentos, né? Então, assim, Sim. uma dica que eu acho interessante para dar para as pessoas que estão assistindo é, se você tem um sonho de fazer algo, se você tem um desejo no seu coração, né, faça. Não espere o tempo, não oportunidade, não espere, porque assim, não existe tempo oportuno para fazer as coisas, né, Clícia? Então, é claro que você tem que planejar, é diferente de planejar, mas você tem que se lançar, você não pode ter medo de fazer. Se você tem uma vontade de fazer algo, então se lance, né? Então, isso é interessante. Aí, E quando a gente... Pode falar. eu vou colocar aqui só o fone, Clícia, que eu acho que fica melhor. Mas pode falar, pode continuar. Tá. Então, tá, a gente falou sobre a questão da nossa vocação, a gente falou sobre a questão do chamado, que são pequenas coisas que, e eu acho que é legal a gente enfatizar um pouco essa questão do chamado. Eu tinha uma visão sobre o chamado, né, que parece muito com a questão da vocação, que são chamadas que você tem para executar alguma coisa ao longo da sua caminhada, que é a sua missão. Então, o que acontece nessa questão do chamado, que assim, eu vivo isso, isso faz parte da minha vida, que é o seguinte, o chamado, ele vai acontecer algumas coisas para você fazer na sua vida que você não é habilitado para fazer. E olha que interessante, esse Legal. insight e essa descoberta, eu descobri isso há muito pouco tempo. Que eu estava vivendo vários chamados, porque a gente sempre fala essa questão de Deus chamar você para fazer alguma coisa, que Sim, Deus te capacita, né? Sempre fala assim, ah, Deus chamou, então Deus te capacita, mas o que que é, é? Por que Deus chamou e te capacita e isso já não estava dentro de você? Isso chama-se exatamente. chamado. Chamado é aquilo que você foi chamado para fazer, que você não tem a habilidade para executar. Então, Deus vem e te ajuda nessa questão e você começa a executar. Por exemplo, eu nunca tive muita facilidade com a escrita, com o português, escrever redação, esses negócios. Confesso para vocês, tá? Que Somos nem duas. paciência, eu não tenho muita paciência para isso. Mas existiam alguns momentos da minha vida onde eu tinha que fazer isso e eu falava assim, meu Deus, me ajuda aqui porque eu não dou conta, não sei. E no final todo mundo olhava e falava, caraca, isso aqui tá muito bem escrito. E eu falava, sério? Porque para mim não estava bom, Não tá não. legal, não. E aí vem muito essa questão, por exemplo, que eu gosto muito de trabalhar com exemplos, né? Que eu acho que clareia mais a visão Sim, das pessoas. Por exemplo, a marca. Eu acho que as pessoas que me acompanham, sabem que eu lancei uma marca chamada Kavod, que significa o poder está dentro de você. sim. Quando eu fui chamada para poder fazer essa marca, eu falei, Deus, nem de roupa eu entendo. Deus, nem disso eu Legal, entendo. Como que eu vou fazer isso? legal. Entendeu? Mas o porquê que isso acontece na vida da gente? Porque nem todas as pessoas estão dispostas a utilizar os dons que elas têm, as habilidades que elas têm. Então, porque elas estão com medo de lançar, Deus chama quem está disposto a fazer. Então eu falei, Exatamente. ok, então eu vou me lançar e o senhor dá um jeito aí, porque eu não sei. E tá dando super certo. Então, assim, isso foi uma chamada. Então, chamado é aquilo que você é habilitado por Deus para fazer. Você não sabe, a minha área de convergência é totalmente diferente do que uma área de moda. Totalmente diferente. Então, assim, para clarear bem, então, a minha vocação é realmente aquele conjunto de habilidades que eu tenho para executar na minha profissão. E o meu chamado é aquilo que eu fui chamado para executar naquele momento, durante a minha missão.
Então, olha como eles parecem, mas Parecem, não e é. às vezes, exatamente. É interessante, e essa questão que você está falando de chamado, né, como você acabou de falar, você falou assim, eu tinha algumas habilidades, mas teve outras que eu tive que adquirir, né, eu tive o chamado, né, e eu tive que adquirir, então, é interessante isso, quando a gente pensa por esse lado, né, que existem habilidades que a gente já nasce com elas, e existem habilidades no meio do caminho que você vai descobrindo, Sim, né, isso, quando a gente vê isso, a gente vê até na Bíblia mesmo, fala muito sobre isso, né? Tem um livro que eu estou lendo que ele é muito interessante, né? Que é Jesus, o Homem Mais Sábio que Já Existiu. E ele fala justamente sobre isso. Ele fala que a missão, ela te dá a direção, né? Então, você vai andando e ao que você vai caminhando, vai começando a te direcionar. E aí você vai descortinando e você vai descobrindo onde que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, e vai começando a surgir ideias, né? Mas para isso você precisa realmente, como a gente voltar e falar, você precisa se lançar, né? é o próximo passo. As coisas não vão Exatamente. acontecer se as pessoas não derem o próximo passo. Você não vai acordar um dia da sua cama e vai falar, eis que eu tenho que fazer isso. Isso não vai acontecer na sua vida. Chamado. Não, é verdade. É assim, é um gatilho, sabe? São fases. Você passa por um degrau, uma fase, você aprende alguma coisa, você começa a utilizar, passa para o próximo. E as pessoas hoje em dia, elas são muito imediatistas. Elas querem o resultado do outro, porque o outro tem um ótimo resultado, um E se excelente resultado. baseiam, às vezes, Se até no outro. baseiam, se comparam, mas o X da questão, elas não estão a fim de pagar o preço que aquela pessoa passou para estar onde ela está. Você vê Exatamente. muito isso nas pessoas. As pessoas, elas não querem passar por um processo. Elas querem a fórmula pronta. Oh, tá bom. Como é que você fez para chegar nessa área aí? Como é que você Exatamente. fez? Aí você fala, eu fiz assim, oh, mas eu já tentei fazer isso. Eu falei, talvez seja porque não seja a tua área de convergência. Não seja a sua missão. Exatamente. Você não nasceu para fazer isso. Esse não é o que você nasceu para exercer no mundo. E as pessoas não entendem. Não sei se você já viu uma chargezinha, eu cito muito de exemplo, que tem um cara cavando o chão e embaixo tem um diamante enorme. E no outro ele está Ah, já. cavando tem um diamante pequeno. E aí, quando Sim. ele vê que o outro achou o diamante pequeno, ele já estava quase alcançando o Quase diamante enorme, que ia ser chegando. muito maior o diamante dele. Ele larga o dele e vai atrás do outro. É E é isso que verdade. nós fazemos. É verdade. A Quando às vezes gente. quando você tá no caminho, você tá quase descobrindo aquilo que é para você fazer, né, as suas Isso. habilidades, seus dons, seus talentos, aí você larga, não, eu acho que isso não dá certo para mim. Você acaba desistindo. Muitas pessoas desistem no processo, né? Às vezes ela tá lá no processo, mas ela não suporta chegar até o final e elas acabam desistindo no meio da caminhada, né, Clícia? E a gente vê muito isso quando É. principalmente você que trabalha com alta performance, você deve se comparar muito com isso, né? Ver que as pessoas, elas estão indo bem, às vezes estão indo bem, tudo, aí chega no meio do caminho, elas param, elas paralisam. E tem muito disso, às vezes você está chegando no seu alvo, no seu ponto, e aí você paralisa, né? Sim. A gente vê muito isso, né? Eu era uma pessoa que eu e uma boa parte da minha família tinha esse problema, tá? Que é uma maldição isso daí, de começar as É, coisas e não terminar. é Quantas verdade. pessoas sofrem desse mal, que começa na maior empolgação, no maior entusiasmo, e chega no E aí no meio do meio do caminho, caminho você para. perdeu a graça, não faz mais É, sentido, entendeu? isso E o que acontece nesse momento? Às vezes, eu costumo dizer, gente, que alcançar resultados não tem a ver com emoção, tem a ver com razão. Por quê? mesmo. Porque quando você Uau. começa, você está super emocionado, está empolgado, papapá. Mas quando você chega no meio, não tem mais aquela empolgação. Então, a sua decisão racional de persistir é que vai fazer você alcançar um resultado. Não vai ser Exatamente. emoção. É igual os relacionamentos. No começo, né? Euforia, aquela Maravilhoso. coisa. Maravilhoso. Depois cai um pouco na rotina, você tem que entender que o amor é uma decisão, não é um sentimento. É Permanecer na verdade. cumplicidade ali, junto. Então, assim, quando você iniciar alguma coisa, Cleiton, eu não sei o que eu faço para parar de fazer isso, quebra isso na sua vida. Se você determinou que você vai alcançar um resultado, mesmo se você não tiver com vontade, continua na mesma pegada, vai sem vontade mesmo. Nem que Eu sempre falava assim, mesmo que eu chego do outro lado sem o olho, sem os dentes, eu vou finalizar esse negócio. E aí o que Exatamente. aconteceu? Foi mudando, foi girando gatilhos na minha vida, por exemplo. Porque isso era um hábito. Desistir era um Uhum. hábito.
Então eu falei, Muitas não pessoas têm aceito hábitos mais. negativos, desculpa, muitas pessoas têm hábitos negativos e às vezes nem sabem, né, Clícia? E nem sabem que tem esses Não hábitos sabem. e você tem que ter essa percepção, identificar esses hábitos negativos, por exemplo, como você falou, né? Você identificou que você desistia fácil demais das Sim. coisas, né? Antes de chegar ao resultado final, você já desistia, né? Aí você fica com um monte de começo na sua vida e você não alcança nada. Aí você fica Isso. frustrado, porque você fala, eu nunca consigo, eu nunca dou conta, eu começo a dieta, eu não termino, eu entro na academia, eu saio, eu faço não sei o que, entendeu? Então, assim, é decisão, gente, é permanecer mesmo ali no caminho. É interessante, Clícia, porque, voltando nesse assunto, você está falando assim de você descobrir até essas questões, né? Seus bloqueios, a gente pode até chamar de bloqueios, né? Esses bloqueios Sim, emocionais que você tem. Um dos bloqueios que eu tinha demais era medo, sabe? Eu paralisava, o medo me paralisava. Por exemplo, vamos dizer, vou gravar uma live com você, eu paralisava. Vou gravar um vídeo, eu paralisava. Vou falar para o público, paralisava, sabe? O medo me paralisava e me impedia de conquistar aquilo que sempre eu sonhei, os meus sonhos, os meus sim, objetivos. E eu determinei, eu identifiquei, né, quais eram os meus bloqueios e quais eram os meus medos que estavam me impedindo de chegar aos meus resultados e conseguir os meus resultados. E aí eu identifiquei, falei, cara, então eu tenho que parar com isso, então eu vou ter que quebrar esse bloqueio, não vou mais sentir medo. E se for com medo, igual você falou, vai com medo mesmo, mas vai, né? É engraçado verdade. você falar essa questão, Isa, a questão da identidade. Para mim Sim, entender qual é o meu propósito, eu tenho que entender qual é a minha identidade. Gente, exatamente. autoconhecimento é vida. Autoconhecimento é vida. Às vezes Isso. a gente tem um monte de coisa que a gente não gosta dentro da gente, a gente fica camuflando e não traz a realidade. Sabe? A gente Exatamente. precisa identificar quais são as nossas habilidades, o que, que eu sou boa para fazer, o que, que eu faço de Isso. melhor e quais são os pontos de melhoria que eu preciso melhorar. Ser sincero com você mesmo, faz igual você falou, faz a É. lista. E Lista é lá, olha, eu interessante. sou boa nisso. Interessante até você perguntar para algumas pessoas que são muito próximas a você, alguém da sua família, que te conhece a fundo também, né, Clícia? É interessante você pegar Sim, opiniões, por exemplo, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, né, você pegar essas opiniões também e perguntar o que você acha que eu posso melhorar. Isso te ajuda também a identificar, porque tem sim. coisas que às vezes você não consegue identificar, mas que as pessoas identificam, né? E isso te ajuda a identificar quais são os pontos de melhoria também, né? Sim, é o famoso feedback 360, né? É Isso, o de exatamente. fora, né? E o legal é que às vezes a gente tem medo. A gente tem medo de perguntar, porque a gente sabe que a gente está errado em alguma coisa e a gente não quer Nem me perguntar. fala. É Mas verdade. assim, os de casa são os melhores, porque em É casa verdade. a nossa máscara cai e a gente revela quem a Exato. gente é. Na rua a gente pode até Exatamente. fazer carinha de santinho e tá tudo muito bem, mas os de casa é que conhecem a nossa real natureza na TPM, nos dias ruins, Isso, nos nos dias dias bons. ruins, a personalidade, da nossa personalidade, que conhece realmente a nossa identidade, né? Sim. Então, assim, quando a gente vai entender, cara, como é que eu vou saber a minha identidade? É autoconhecimento, você identificar quais são os seus pontos bons, o que, que você precisa melhorar. Não é pontos ruins, gente, é pontos de melhoria. E às vezes a gente quer ser perfeito. Você nunca vai ser perfeito. Perfeito foi Jesus Cristo que veio, o único perfeito que Isso, teve. Ninguém mais vai ser perfeito como Jesus. Então, às é vezes a gente verdade. acha que a gente fica se comparando, sabe? Ah, mas eu não sou tão paciente quanto fulana. Ah, mas eu não sou assim. Olha só, até os erros que você comete são coisas que vão contribuir para o teu futuro. Até as coisas que você Exatamente. não é boa é para contribuir para o teu futuro. Contribuir, sabe por quê? Porque você foi criada de uma forma, criado de uma forma para executar o seu propósito. Aquela outra pessoa foi criada de outra forma para executar o propósito dela. Então você não Exato. pode ter as mesmas habilidades que ela, porque cada um vai complementar um ao outro para executar as coisas e fazer da sua missão um norte. Então, assim, hoje eu sei que, por exemplo, eu não tenho habilidade nenhuma em desenho. Gente, eu sou péssima em desenho. E eu, Verdade. e eu ficava me martirizando, Desse jeito. Isa. Sabe? Aham. Eu não sei desenhar, que os meus irmãos sabem desenhar, né? A minha irmã Michelle e meu irmão Cleiton, cara, eles são ótimos em desenhos. Eu mal uma florzinha eu sei desenhar. E eu que me Igual eu, minha irmã, pois é que martirizava. nem eu. Eu me martirizava, ficava, mas eu não sei desenhar. Aí eu entendi que isso não é minha convergência.
Que eu sou boa em liderança, que eu sou boa em treinar pessoas, que eu sou boa em ativar o potencial das pessoas. E ele já não tem essas habilidades, tem outras habilidades. Então, eu parei de me cobrar. Mas às vezes a gente fica se cobrando tanto, se martirizando tanto, que a gente fica nessa comparação, nesse grau de comparação com o outro. Exatamente, exatamente, Clícia. E às vezes você não acaba não vivendo o seu propósito, né? A sua vocação. Por quê? Porque você fica se comparando, às vezes, com o outro, comparando as suas habilidades. E é algo que a gente tem que saber identificar, né? Por exemplo, igual você falou, eu sou uma pessoa que gosto de falar em público, sou uma pessoa comunicativa, mas tem pessoas que não têm essa mesma habilidade. E amém, respeito, né? Às vezes ela tem outras habilidades que eu não tenho, e a gente se complementa, né? Sim. Então as pessoas elas têm que entender isso. Quais são as habilidades que você tem, que o outro não tem, mas você não pode se comparar. Sim. Né? Você não pode se colocar nesse nível de comparação, né? Porque cada um tem habilidades específicas, né? Sim, e você também não pode deixar de melhorar, né? Porque às vezes a gente também não está dizendo, olha, você não tem, então você não precisa ter, porque... Não é isso. Não quer dizer que você não precisa melhorar. A gente sempre precisa melhorar algo. Sempre, sempre, sempre. Então, assim, por exemplo, eu com essa minha mania de missão dada, missão cumprida, saí atropelando todo mundo para entregar meu resultado. Não estava nem aí, porque eu tinha que entregar um resultado. Só que o resultado ele não durava. Por que não durava? Porque eu magoava as pessoas, eu falava grossa demais com as pessoas, tal. Então, assim, isso faz parte do perfil dominante. Só que eu tive que aprender a me relacionar melhor com as pessoas. Saber que se eu conversar com essa pessoa aqui de uma maneira mais grossa, ela vai reagir. Se eu conversar com essa pessoa mais grossa, ela não está nem aí, porque são perfis diferentes. Então, eu tive que aprender a lidar com todos os perfis. Então, assim, você pode melhorar tudo na sua vida, mas para com esse grau comparativo, porque isso não leva ninguém a nada. Legal. Clícia, outra coisa que é importante a gente já aprendeu um pouquinho sobre o que é vocação, né? Que é a voz que te chama para fazer algo e você tem habilidades, na vocação você tem habilidades que você vai descobrir ao longo da caminhada, né? Do que a gente falou. O propósito, nós falamos também do propósito. E agora, falamos da identidade também, você falou um pouquinho da identidade, agora vamos falar da missão, né? A missão de vida. As pessoas falam, meu Deus, qual é a minha missão de vida? O que é essa missão de vida? E como eu vou descobrir minha missão de vida? Para você e para as pessoas que você lidera, que eu acredito que fazem esse mesmo questionamento, o que é missão? E como identificar a sua missão? Tá. A missão é sua razão de existir. Por que eu existo, sabe? É o motivo pelo qual nós estamos aqui na Terra. É a nossa jornada. É o papel que exercemos no mundo. Por exemplo, o papel que eu exerço no mundo hoje, a minha missão... Eu acho que a sua internet está travando. Ou é a minha? Deixa eu ver se é a minha. Deixa eu ver, porque se for eu entro no meu... Eu acho que é a internet. Deixa eu ver. Oi, Clícia? Acho que a internet da Clícia travou. Vamos aqui esperar um pouquinho. Eu acho que é a sua internet, Clícia, que está travando. Vamos. Oi, tá me escutando? Eu tô te escutando, você tá me ouvindo? Tá travando um pouco a sua internet. A minha, eu coloquei no pacote para ver se melhora. Saí do Wi-Fi, o Wi-Fi é um pouco distante. Melhorou? Deixa eu ver. Vamos ver com o pessoal do chat. Pessoal do chat tá escutando a Clícia? Coloca aí, por favor, se tá bom. Não tá para vocês. Tá travando? Será que é a minha internet? Tá me escutando, Clícia? Direitinho? Eu tô te ouvindo. Direitinho. Vamos lá. Então vamos. Voltando ao Acho que assunto, agora vai. né? Voltando na missão. Tá. Então, a missão mesmo é aquilo pelo qual nós existimos. Por exemplo, eu existo na minha missão de mentorear pessoas para um propósito.
né? Qual é o meu propósito? Ao final dessa jornada, eu quero ter potencializado e alcançado o número máximo de pessoas possíveis que tenham encontrado o propósito de vida delas. Então, assim, aí você pode já tirar o chatzinho aí, que realmente tira a atenção. Eu fico olhando para ele o tempo todo. Tá conseguindo me ouvir, Isa? Tô escutando, tô escutando. Travou, não travou? Ficou bom, não ficou? Não, agora ficou, tá ótimo. Agora Porque voltou, senão eu voltou. saio, senão eu volto para o Não, foi, tá Wi-Fi, porque ótimo, eu agora vou. tá ótimo, agora voltou. Eu acho que não sei se era a Vai, minha internet também, mas agora tá ótimo. mas vai me Vamos lá. sinalizando aí. Então, assim, Tá. o meu papel no mundo é treinar e mentorear pessoas. Essa é a minha missão. Minha missão é fazer isso ao Sim. longo da minha jornada. Mas isso não quer dizer que eu não vou ter chamados onde eu vou ter que executar em alguns caminhos. Então, por exemplo, eu lidero equipes, eu treino equipes com relação à área de TI, processos, essas coisas assim. Tipo, meio que não tem nada a ver com relação a essa descoberta do propósito das pessoas. Por quê? Porque são habilidades que eu tenho, que eu adquiri na minha jornada, ao longo dos meus chamados, né? Que é o eis-me aqui. Então é aquele chamado que Sim. realmente Deus te chama para você executar sem você saber fazer, porque você vai aprender na hora. E esse é o melhor, que você aprende na hora. Viu, né? Isso. E essas habilidades elas vão contribuir no futuro para você no final ter conseguido atingir o teu propósito de vida. Legal, legal, exatamente. É que nem você, a gente estava comentando sobre Jesus, né? Jesus, ele tinha uma missão clara, né? E a mesma coisa acontece na nossa vida. A gente tem que ter uma missão de vida clara. A gente tem que saber. E eu costumo falar, Clícia, que a missão ela está muito atrelada ao problema que você tem que resolver, né? A missão que problema que você vai resolver para as pessoas, né? No mundo, para as pessoas. Então, isso que está atrelado à sua missão, eu acredito que está atrelado muito à sua Sim, missão de vida, qual o problema que você vai resolver, né? sim. E Isa, quando a gente Legal. não usa as nossas habilidades, né? Porque muitas vezes a gente não faz algumas coisas porque a gente tem medo que as pessoas vão pensar, né? Isso. Eu gosto muito daquela parte que Miles Monroe fala que o cemitério é o local mais rico do mundo, porque lá Sim. estão as músicas que nunca foram escritas, os livros que nunca foram Os livros que escritos, não né? foram. É verdade. Por quê? Porque as pessoas, quando elas morrem, elas não executam o que elas vieram para fazer, elas deixam um vazio no mundo. Elas deixam um vácuo no Exatamente. mundo. E o mundo está hoje do jeito que está, porque as pessoas não estão se posicionando de acordo com o que elas nasceram para fazer. Então, quando eu vejo Exatamente. ele falando isso me dói muito, porque às vezes as pessoas estão focadas tanto em ganhar dinheiro, infelizes, entrando em depressões, entrando em crises, que se ela fizesse algo simples, que é algumas perguntas, sabe, básicas, que é quem eu sou, para onde é que eu vou, o que, que eu preciso fazer, elas não fazem essa Sim. pergunta. Elas vivem numa rotina tão corrida e conturbada. Ah, não, mas eu preciso pagar as contas. Gente, não é porque não precisa pagar as contas. Eu também preciso pagar minhas contas, tá? No final do mês. Só que Exatamente. na época que eu estava voltando, querendo entrar para essa área de realmente desenvolver pessoas, o que eu fiz? Eu fui fazendo uma transição de carreira. Eu fui fazendo curso, continuando meu trabalho, fui vendo outras coisas, fui vendo muito vídeo no YouTube, muito material gratuito. As Sim. pessoas falam, não tem dinheiro, conversa fiada, né? Porque Exatamente. a Não é desculpa. internet está aí. Não é. E assim, a Exatamente. informação, ela chega agora gratuita na porta das pessoas, sabe? Assim, gratuita. Não tem mais essa desculpa de que eu não sei fazer porque eu não tenho dinheiro. Não existe mais isso. Tá tudo liberado, é Exatamente. grátis, né? Exatamente, é interessante isso, Clícia, que a gente estava falando. A gente tem acesso a tantas informações, né? Nós temos acesso a muitas informações e está tudo disponível para nós, para que possamos acessar, né? E quando, voltando àquela questão da missão, você falou do Miles Monroe, e eu acho interessante também algo que eu estava lendo esses dias no livro, né? Que eu falei agora há pouco, que é o Homem Mais Sábio Jesus, o Homem Mais Sábio que Já Existiu, Nessa... e fala sobre Thomas Edison, né? Thomas Edison, e eu queria até trazer isso para as pessoas, para elas conseguirem entender. Thomas Edison, ele foi o inventor da lâmpada, né, Clícia? Ele foi o inventor da lâmpada, Thomas Edison. Então, o que acontece?
Muitas pessoas não sabem, mas Thomas Edison inventou a lâmpada porque ele tinha uma missão, né? A missão era o quê? Trazer luz para as pessoas e mais do que isso, muitas pessoas não sabem, mas ele tinha medo do escuro. Então qual o problema que ele veio para resolver? Ele veio para resolver. Eu acredito que ele deve ter pensado, assim como eu, existem muitas outras pessoas, né, que têm esse mesmo problema, que tem medo do escuro. Então ele veio para resolver um problema. Então, a missão por isso que eu falo que a missão ela está atrelada, né, ao Totalmente. problema que você tem que resolver. Então, por que que ele teve sucesso? Primeiro, porque ele não desistiu, né, tentou diversas vezes. E segundo, porque ele veio com uma missão definida, que era resolver o problema, que era trazer luz para as pessoas, né? Sim, Então, isso é interessante a gente observar quando a gente pensa sobre missão de vida, sim. Isa, né? essa questão que você falou aí, dele não desistir, eu sempre levo muito meus treinamentos quando eu falo sobre isso. Porque a maioria das pessoas, elas tentam algo na vida delas, no máximo 3 vezes, depois elas desistem. E eu fico Exatamente. aí eu pergunto para ela, se Thomas tivesse desistido, É né, na verdade. terceira vez. Na terceira vez, Então, exatamente. olha quantas vezes o cara teve que tentar para ele ter um resultado. E aí isso é uma Exatamente. crença, sabe? Que fica ali na nossa mente. Não, você já tentou 3, tá bom. Você nem percebe. Você para de É tentar na exatamente. terceira. É Então, igual eu exatamente. falo pro pessoal nos treinamentos assim, mas eu já conversei com o meu líder e meu líder não muda, né? Não faz as coisas. Tá, você tentou quantas vezes? Eu tentei umas 3 vezes e desisti. Aí eu pergunto, na sua vida, tudo que você começa, você paralisa na terceira? Aí a pessoa. Exatamente. Aí já Porque a começa a gente, pensar, né? Ai, meu Deus, é verdade. a gente tem que se perguntar isso, a gente tem que se questionar, sabe? E a gente já Exatamente. tem que achar legal quando a gente encontra alguém que nos questiona. A gente às vezes fica com Exatamente. raiva, sabe? Porque tô com vergonha, porque eu não queria que essa pessoa descobrisse esse Esse mal podre feito, meu. né? Esse podre. Mas É não, verdade. que bom que existem pessoas para te sinalizar e te colocar na rota correta da tua jornada. Isso é muito importante. Exatamente, exatamente. Clícia, outra coisa interessante, que eu acho interessante, qual a dica que você daria para as pessoas que já chegaram né, na casa dos 40, 50 e ainda não descobriram a sua vocação? Qual a dica que você pode dar para essas pessoas que ainda estão perdidas e que ainda não descobriram a sua verdadeira vocação? E até pessoas mais novas, né? Eu tô falando porque existem pessoas realmente mais velhas que a gente que atende pessoas, né? Eu, por exemplo, recebi uma pergunta recentemente, né? Uma pessoa bem mais velha me perguntou você descobriu sua vocação, que é na área de finanças. O que é? Como é que eu faço para descobrir a minha? Eu já tenho tanta idade, já tenho mais de 40 anos e não descobri. Então, assim, mas isso serve para todos. Mas Sim. qual a dica que você dá para as pessoas que ainda não descobriram a sua verdadeira vocação? Eu só posso ensinar o que eu aprendi e o que funciona para mim. Então, e é o que eu Exatamente. faço com as pessoas, porque eu acredito que você só tem autoridade sobre aquilo que você passa, né? Então, assim, eu Exatamente. passei muito por essa questão de descobrir o meu propósito fazendo dessa forma. Então, o que que abriu os horizontes para mim? Primeira coisa, aceita quem você é. Primeiro passo que você tem que fazer. Ótimo. Aceita quem você é. Aceita Já a anota sua aí, vai anotando, identidade. né, Clícia? Vai anotando aí. Vai anotando os pontos aí. Não perde, não, Mas vai não anotando. perde. A gente precisa saber. Ai, puxei meu fone aqui. A gente precisa Uhum. entender quem nós somos, sem máscara, quem sou eu, e aceitar. Porque depois que você aceita quem você consegue ser sincero ao ponto de elencar o que é bom em você e o que você precisa melhorar. E aí você vai fazendo esse checklist aí. A outra coisa que mudou muito, que eu acho que é muito fácil de te ajudar também, é você fazer o teste de perfil comportamental. Quando você faz aquele, cara, é muito incrível. Todo mundo, quando faz o teste de perfil comportamental, faz e olha e fala assim: sou eu todinho. Você conversou com alguém da minha família? Porque essas informações aqui, quem É passou para verdade. você? Porque é muito na lata, assim. E a pessoa começa a identificar e lá vai elencar uma lista de coisas que a pessoa pode fazer, que é igual a lista das profissões, por exemplo. Tem alguns sites de algumas faculdades que já tem esse teste comportamental. Você faz, ele já elenca para você todas Profissões. os cursos, né? Os Os cursos cursos, que isso. você pode fazer elencados com a tua personalidade. Então você já vai limar um monte de coisa de você ficar correndo atrás de coisas que não tem Isso. nada a ver com o seu perfil.
E aí eu coloquei algumas coisas aqui, que eu falei, engraçado você perguntar isso, que eu falei assim, gente, eu vou levar isso daqui, porque eu acho que é importante o pessoal saber, e eu trouxe para Sim. vocês. Então, assim, uma das primeiras coisas, depois disso que você faz, identificou, se aceitou, viu os pontos de melhoria, fez o teste lá, já tem uma lista de coisas que você pode fazer. Você tem que começar a caminhar com pessoas que vão te agregar, tá? Legal. Pessoas que vão te confrontar, pessoas que vão apontar o caminho para você. Tira da sua vida pessoas que não estão agregando. Principalmente se você quer chegar rápido, tá? Se você quer encontrar o teu propósito rápido aí de vida, Chegar, quer tira essas pessoas. entender, já vai tirando esse pessoal que não está agregando na sua vida, sabe? Faz um limpa aí, porque eles só estão te puxando para baixo. E às vezes você vai chegar num ponto que você vai ser influência para a vida deles. O outro ponto é você andar em lugares que te agregam, sabe? Legal. Lugares que te desafiam. Por exemplo, você está no mesmo emprego, arroz com feijão, 10 anos ali. Você não tem coragem de fazer um curso para se potencializar, não tem coragem de fazer nada, não tem medo, igual Não você testa falou, novas paralisa. ideias, né? Não Exatamente, não testa testa. novas ideias, não testa novas coisas, né? Isso. Então, às vezes fica naquela mesmice e realmente Isso. você não vai descobrir seu propósito, se você, sua vocação, se você estiver Na sua paralisado zona na de mesma coisa, conforto. né? Então, realmente não tem como, verdade. Então, você está na sua zona de conforto, sai. Sai da sua zona de conforto. Se você quer crescer, quer entender para onde você quer ir, você tem que sair da sua zona de conforto, tem que ir para lugares que vão te desafiar. Porque senão você vai continuar ali comendo arroz com feijão, não vai ter carne nunca e vai ficar da mesma forma. Isso. A outra coisa é, foque o seu tempo em coisas que vão te trazer crescimento, tá? Exato. Faça um planejamento de coisas que você pode fazer para crescer. Cleiton, mas eu não sei as habilidades ainda. Você sabe. Sabe por que você sabe? Às vezes a gente sabe e tem preguiça de colocar em prática o que precisa ser feito. Se você fizer uma lista assim, de coisas que chamaram a sua atenção, começa por essa lista que chamou a sua atenção. Outra coisa que é muito importante é compartilhar o que você sabe. Às vezes as pessoas, igual a gente está aqui hoje conversando, a gente está compartilhando o que a gente sabe. Entendeu? Exatamente. A gente poderia não estar falando nada e talvez a gente está falando também, né? Exatamente. isso. A gente está falando um monte de coisa que às vezes a pessoa falou assim, eu nunca pensei nisso. Mas o pouquinho que a gente sabe, a gente está agregando para outras pessoas. Então, quando você passa para outra pessoa o que você sabe, as coisas começam a girar na sua vida. Tem várias pessoas que têm um potencial incrível, mas têm vergonha de gravar vídeos no YouTube, outras coisas. E elas falam assim, mas eu não sei esse assunto todo. Cara, ninguém sabe o assunto todo, não. Mas às vezes você vai alcançar pessoas específicas com um pouquinho que você sabe. Então você vai ter que começar a trabalhar isso. Escutar aquilo que você tem, que você sabe, né? E naquele momento que você postar, que você falar, entendeu? Exatamente. Então assim, compartilha, sempre compartilha, né? Outra coisa muito interessante que você precisa fazer para você entender o seu propósito. Ouvir seu coração. Eu até botei esse por último, mas para mim ele é o primeiro, tá? Ele é o primeiro, ouvir seu coração. É gente, o nosso coração, sabe, ele contém todos os segredos e tudo que precisamos para seguir toda a nossa trajetória de vida. Só que o que acontece? Você acha que seu coração é bobo. Você acha que você não pode ouvir seu coração, que ele está errado. Às vezes as pessoas ficam com religiosidade pensando, mas o coração é enganoso. É outra coisa, tá, gente? Isso aí está linkado a outra coisa que a pessoa tirou do contexto e falou isso. Mas ouve seu coração. Aquilo que grita dentro de você, aquilo que te impulsiona, que te faz feliz. Por exemplo, quando eu converso com alguém e a pessoa está totalmente perdida e eu consigo direcionar ela para ela ser uma pessoa melhor e ela alcança um objetivo e ela volta, Clícia, você não acredita, eu consegui, eu alcancei, eu nunca imaginei que eu era capaz de fazer isso. Gente, a minha satisfação é tão grande que isso grita no meu coração tanto que para mim é de graça isso, entende? Exatamente. Outra coisa, aquilo que queima no teu coração e você quer fazer de graça é o que você nasceu para fazer. Exatamente. Agora. E o dinheiro é interessante, Clícia, que o dinheiro vai ser consequência de tudo que você está fazendo, de tudo que você está construindo, né? Então ele vai ser consequência, não? As pessoas acham, assim, eu entendo, gente. As pessoas vão falar assim, mas fulano nasceu em berço de ouro, é fácil para ela falar agora para ouvir o coração, tá? É verdade, isso é mesmo. Assim, quem me conhece sabe a minha história de vida e sabe de onde eu saí e onde Deus me colocou. E eu falo muito questão de Deus porque a minha vida é um testemunho,
tá? Eu vivo em constante conexão com Deus e assim, essa questão de ajudar você a achar mais rápido é você colar com Deus, cara. Deus vai te mostrando, Ele vai te É a dando caminho. conexão É que essa você tem. conexão, É é essa verdade. intimidade, é isso que faz girar a chave. Muitas pessoas estão perdidas, morrem de trabalhar, morrem de fazer as coisas, sabe? E não saem do lugar. E se quando Verdade. você começa a ter conexão com Deus, você faz um tantinho e Ele te impulsiona longe, porque Ele sabe o caminho certo. Ele sabe Exato. as coisas que precisa. Isso não quer dizer que você não vai passar por problema, tá? Deixa eu te falar outra coisa. Todos os problemas que você já passou na sua vida, todo o sofrimento que você já passou na sua vida, foi necessário para transformar você em quem você é hoje, na pessoa forte Exatamente. que você é hoje, entendeu? Tudo isso é um complemento de coisas para te impulsionar realmente para o teu propósito. Só que a Exatamente, e diferença é que a a maioria... gente tem que trazer lições positivas, né, com tudo que a gente Sim, viveu, tudo que a gente passou. Às vezes a isso, pessoa está presa no passado, coisas aconteceram, a pessoa está presa no passado ainda. Assim, Deus, ele isso quer mesmo. trazer, às vezes, novas ideias, novos propósitos de vida, e a pessoa ainda está presa. Ah, é porque eu fiz isso, e no passado não deu certo, né? E às vezes a pessoa fica presa, né? Isso. Muita coisa que eu penso, assim, hoje em dia, que se eu tivesse feito antes, eu estava muito mais longe, então fica a dica aí para vocês, é a ressignificação. O que é que na tua vida hoje está precisando você ressignificar, dar um novo sentido para você ser impulsionado para o teu destino? Por que eu Verdade. falo isso? Porque quando eu comecei a descobrir que tinha um monte de bloqueio emocional dentro da minha vida, que eu estava me agarrando aos sentimentos ruins, me agarrando àquelas coisas ruins lá, e não deixava para trás, eu não rompia. Mas depois que eu comecei a entender, cara, isso é um processo. Eu passei por isso, isso e isso. Eu aprendi a ser mais forte. Eu aprendi a ser mais isso. Eu aprendi a valorizar mais o dinheiro por conta das situações difíceis que eu passei. Eu aprendi a valorizar as pessoas por conta dos momentos de pequenas depressões que eu passei. Então, tudo que você passa na sua vida não é para o seu mal. É para te potencializar para você chegar no teu propósito. Então, isso tem que ser feito. Clícia, nossa live vai cair, já vai dar 1 hora. Você acredita? Pareceu tão rápido, né? A gente batendo esse E tinha um papo, mas monte de infelizmente coisa para a gente falar ainda. não tem tanta coisa pra gente falar, mas acaba que foi tão rápido, né? Que a gente Vai cair, a acabou. gente vai ter que abrir outra janela lá de novo e continuar. E eu acho interessante isso, né, Clícia, porque esse tema, como a gente falou, é um tema muito, muito bacana para a gente falar, e tem tantas coisas, é um leque Muita. de tantas, que você pode puxar para tantas outras coisas, né? Então, infelizmente está aqui, falando um tempo aqui que vai cair a live, mas, assim, eu queria te agradecer imensamente, Clícia. Antes de você me agradecer, o pessoal tá gritando bem aqui, ó. Grava a live, volta, cai, Grava, não vou sei o quê. gravar. Vou deixar. Grava, deixa isso daí. E assim, eu queria fechar com alguns pontos, se possível, não sei como é que tá o seu tempo também. Eu ia chamar você somente numa... Que a Clícia é terrível, quer terminar o negócio direito. Não, tá bom, não tem problema não. Quem quiser que tiver tempo disponível, né, pode continuar Pode assistindo continuar. esses pontos bacanas, porque realmente é um assunto muito bom de você tratar, é um assunto muito amplo, né, Cris, de ser abordado, e tem muitas características interessantes, né? Sim. Muitas, muitas, muitas. Pode, Assim, pode. eu acho que aqui a gente vai abrir um leque depois para vários, para tratar Sim, cada sim. assunto, né? E aí o pessoal tá chegando, espera só mais um pouquinho, o pessoal tá gritando lá, É. volta de novo, volta de novo. Então deixa eu ver se o pessoal Posso entra xará, aí. Clícia? Tem uma xará sua aqui, Clícia. Tem uma characlin sem mim, entra, minha amiga. A gente sempre conversa sobre várias coisas. Eu acho legal, Isa. Vamos, né, batendo um papinho enquanto o pessoal tá entrando. Tem um monte de gente entrando aí, voltando pra live. E a live Uhum. acaba mesmo, né? Tipo, acabou o tempo, ela fecha mesmo Ela e fecha mesmo. fecha. E é interessante, é muito assunto mesmo, como você falou. Eu quero falar sobre a questão da visão, né? Que a gente não falou sobre esse assunto e é muito importante a visão. Você entrou um pouquinho, mas aí não deu tempo, a gente saiu, que é a questão de você ter a visão com clareza para você alcançar o teu resultado. Então, assim,
O Paulo Sérgio, do livro, super indico para vocês, se vocês não conhecem, Vocação 360. Isa deve estar com ele aí, eu guardei o Tô dele. com o meu bem aqui. Vira ele que tá de cabeça para baixo aí, que eu acho que dá. Não, acho que é porque tá. Não, tá Como certo, é porque live, tá. né? É verdade. Porque tá Eu trocado, mas é Vocação 360. É um livro excepcional. excepcional, né? E ele fala uma frase que eu anotei aqui que, assim, é extraordinária, que é: visão é a capacidade de ver pelos olhos do coração e não ver pelos olhos naturais. Talvez você não Exatamente. encontrou o teu propósito de vida ainda, porque você está enxergando pelo que você pode acessar com teus olhos naturais. Não acessou qual é a vontade que queima no teu coração. Então, quando a gente fala disso, as pessoas falam assim: isso é besteira. Ouvir coração, ouvir não sei o que, isso é bobagem, isso é conversa de coach. Coach tem essas conversas de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas como eu falei para vocês, eu só tenho como falar sobre o que eu vivo. Então, assim, gente, foi quando eu parei na minha vida para ouvir o que meu coração estava dizendo, é que eu fui entender o porquê que eu nasci. Então, talvez você está indo pelo lado do financeiro, está indo pelo lado da habilidade do outro e não está vendo o que tem dentro de você. Você é resposta para o mundo em alguma área, tá? E quando você não contribui com essa resposta para o mundo, as pessoas vão ficando deficientes no mundo, porque você não está executando o seu propósito. Porque chamado, se tu não fez, Deus habilita, levanta outro e bota para fazer. Agora, propósito é seu. As pessoas que você precisa impactar, as coisas que você precisa fazer, os problemas, igual a Isa falou, que você precisa resolver na sua missão, é você, porque você foi criado com isso dentro de você. Então, nós precisamos disso. Você quer complementar alguma coisa? Eu acho interessante você falar, porque é o que a gente estava falando. Muitas pessoas, às vezes, se limitam à condição financeira, né, Clícia? Por exemplo, eu não vou fazer isso, porque eu não tenho um celular bom, eu não vou gravar um vídeo porque eu não tenho um celular bom, eu não vou, sei lá, fazer algo porque eu não tenho recursos. E às vezes você vai criando na sua mente bloqueios e mais bloqueios. Porque além disso, além de bloqueio, né, Clícia, é interessante a gente observar que as pessoas às vezes criam desculpas para não realizar aquilo que Deus já deu para elas, livre acesso para elas, né? Então, às vezes você cria desculpas para as coisas não acontecerem na sua vida. Porque eu não tenho dinheiro para fazer isso, porque eu não tenho talento para fazer isso, porque, né? Então, não, porque o outro faz melhor. Então as pessoas às vezes criam esses tipos de desculpas, né? E até por falta de conhecimento, sabe, Isa? Por exemplo, eu antigamente, eu era dessa forma. Vou começar um canal no YouTube, vou colocar vídeos no YouTube. Mas eu não falo bem. Não sei o quê. Eu não sei olhar pra câmera. E ficava botando um monte de complicações. Aí eu falei, quer saber? Eu vou gravar um vídeo todo dia. Se sair bom, saiu. Se não sair, eu vou treinar. Cara, é treinamento. A sua vida é um treinamento. Você vai fazer, até você se tornar bom nisso. Agora, o que não pode é você ficar dando essas desculpas. Como diz o JB Carvalho, JB sempre fala isso. Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. E não é, gente. Não é mesmo. Então, assim, quando você encara a tua vida de frente, fala assim, pode mandar, que agora eu vou bater no peito, sabe? Encara a sua vida. Porque senão você vai ficar sobrevivendo um dia após o outro. E outra coisa, identidade. Fazer um gancho aqui, porque daqui a pouco a Isa me derruba e fala, não, quero melhor, enfim. Não, eu tô aqui, tô adorando a nossa conversa. Identidade. Gente, quando você se conhece, quanto mais você se conhece, mais eficiente você se torna. Por quê? Porque ninguém vai precisar mais ficar levantando a bandeirinha. Você sabe o que você precisa tratar dentro de você. Às vezes você tem preguiça de tratar. Mas você sabe que você precisa ser uma pessoa mais calma, ou mais passiva, ou mais ousada e não está sendo. Ou fazer o que precisa ser feito em vez de dar dando desculpinha. A gente sabe, não sabe, Isa? Né? Exatamente. A gente sabe. A gente sempre sabe o que precisa fazer, mas a gente não encara a realidade. Então tá bom. Eu sempre falo para as pessoas quando eu estou fazendo a mentoria, o coaching, que é o seguinte. Cara, se você quiser continuar na tua mesma zona, ok. E tá tudo bem. É um direito tem seu seu. tempo. Exatamente, é um direito seu. Tudo tem um tempo certo para acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser avançar, vai doer. Porque crescimento dói.
Dói. Exatamente. É por isso que as pessoas não querem crescer. Porque sair da sua zona de conforto e se lançar em algo novo, dói. Dá medo, você não sabe o que vem ali pela frente. Mas somente as pessoas é que ousam, é que dão os próximos passos, que alcançam grandes resultados. Você não vai ver ninguém que você admira. Por exemplo, eu sou da área de coaching. Eu não vou ver ninguém dos caras tops que eu admiro nascer do dia para a noite. Ele teve um processo para ele ser bom daquele Exatamente. jeito. E as Então, pessoas para não eu querem, chegar, né, Clícia? As pessoas às vezes não quero. têm preguiça, às vezes até preguiça, né? Ou tá na zona de conforto e não querem passar esse tipo de processo, né? Porque, como você falou, o processo, ele dói, né? A caminhada, quando você vai caminhando, né, você vai descobrindo determinadas coisas que às vezes você, nossa, eu não queria passar por isso, mas você é obrigada a passar pelo seu crescimento e para que você consiga atingir um Sim, resultado positivo lá no futuro, e que você consiga até ajudar outras pessoas a passar pelo que você passou, né? E aí muitas pessoas às vezes param na metade do caminho, como você falou, às vezes elas paralisam ou elas não executam, não terminam. Por quê? Porque o processo é dolorido, o processo é cansativo, às vezes você cansa. Por exemplo, a questão de gravar um vídeo, alguma coisa assim do tipo, cara, você tem que gravar 1 milhão de vezes para o vídeo ficar bom, para você, né? E as pessoas às vezes não têm paciência. Ah, não, nossa, eu vou fazer isso de novo. Ou então você que dá mentoria para alguma pessoa, já pensou? A pessoa que não tem essa, ainda não tem, não tá com essa expectativa ainda e não tá com a visão que você tem. Você vai falar, ah, Clícia, mas eu não queria continuar. Né? Se você já desistisse dela, então realmente você tem que estar preparada para passar o processo, né? Para viver esse tipo de processo. sim. E Não sabe o pode que que desistir. derruba? Sabe o que que derruba a gente, Isa? Autocrítica. Exatamente. Nós É o somos medo tão, do que eu falar, né? a gente se critica tanto, e pra gente Sim, nunca tá bom, igual quando a gente tá gravando um vídeo, tá é, tão ruim que a gente não coloca o vídeo no ar por causa da autocrítica. A gente fica se exatamente. flagelando, sabe? Se batendo. Às vezes ninguém, tá todo mundo, cara, tá bom, tá bacana. Não, Você não tá tá bom o suficiente. E essa autocrítica não permite que a gente avance, que a gente se descubra. Eu pegava muito pesado comigo. Eu ainda pego, porque eu sou muito autocrítica. Eu falo de autocrítica porque ótimo. eu sou autocrítica. Então, assim, eu pegava muito pesado comigo. Você não tá boa o suficiente, você não faz isso direito, você não é assim, você não é assado. Sabe, aquela acusação em cima de acusação sobre você, e isso me impedia de dar o próximo passo. No dia que eu falei, Exatamente. quer saber? Eu vou fazer até eu aprender. Não me importo com o que as pessoas vão pensar, não me importo com o que vão fazer. Aí eu comecei a dar os próximos passos e eu comecei a colher resultados incríveis. Por quê? Legal. Porque eu me aceitei. Eu parei de ficar me criticando. Beleza, eu sei que eu tenho problemas, eu sei que eu não sou tão boa assim, mas eu vou trabalhar para melhorar. Então eu parei de, assim, eu não deixo mais ninguém me criticar, sabe? Eu falo, olha só, Sim, tô em processo. Tô em exatamente. processo. Eu digo assim, não que a gente não tem que receber os feedbacks, a gente Sim. tem que receber, mas tem algumas coisas que nos paralisam, e a crítica é uma delas. Exatamente. Você não é o bom o bastante para fazer determinada coisa, né? E às vezes as pessoas deixam se paralisar por isso, ou parar por isso. Isso é muito interessante. Você quer abrir para perguntas? Vai que alguém tem algum tipo de pergunta, né? Sim, pode abrir aí para perguntas. Se alguém tiver algum tipo de pergunta, já pode Já colocar tem aí que um a gente monte vai aí que subiu, mas vocês façam de novo, que a gente não viu. faz de novo que eu e a Cris a gente vai tentar responder algumas perguntas se você tem algum tipo de pergunta sobre vocação, sobre propósito, que você quer Deixa eu fazer, fique à colocar. vontade, a gente está abrindo esse espaço para você fazer as perguntas. Enquanto o pessoal vai colocando as perguntas aí, eu vou fazer um fechamento do raciocínio. Que primeiro você executa uma missão, que é aquela solução de problemas, resolver os problemas das pessoas, fazer essa jornada, fazer essa caminhada, para atingir o teu propósito. Para no final, você deixar um legado. Porque todos nós viemos aqui para deixar um legado, para deixar uma história. É muito bacana quando eu pego um livro de alguém que já morreu, e aquilo ali, eu leio coisas que mudam a minha vida, e saber que o legado dele transformou a minha vida. Então, assim, nós temos que ter clareza com relação à nossa visão, enxergar a partir do nosso coração mesmo, porque muita coisa muda na vida da gente quando a gente começa a executar as coisas com um propósito bem definido.
Aí fala assim, Clícia, mas eu não sei igual, aí entra no limbo de novo. Mas eu não sei, nanana. Gente, ousadia, se lançar, correr atrás e estar Exato. disposto a pagar um preço. Porque o processo, igual a gente está falando, ele é super dolorido. Mas é o processo que vai te forjar. Eu sou muito grata. Antes eu não entendia. Sabe quando você sofre tanto na sua vida que você fala assim, meu Deus, por que só isso acontece comigo? Por que só eu passo por isso? Porque até o dia que eu entendi que eu tive que passar por tudo que eu passei para me tornar quem eu sou e para ter autoridade sobre isso. Então, não Exatamente. pule fases, não pule processo. Se você está no processo, quando o bicho pega pro meu lado, a primeira coisa que eu falo assim, Deus, o que eu tenho que aprender com isso? Gente, pensa num negócio fácil de eu sair do deserto, digamos assim. É É o fazer que essa eu preciso. pergunta. O que eu preciso Exatamente. aprender? O que eu não estou Exatamente. vendo? Aí você Uhum. começa a entender, é porque eu estou agindo assim, tá precisando trabalhar isso mais no meu caráter, no meu posicionamento, na minha postura. Então, assim, é muita Exatamente. coisa, sabe? Igual você falou, esse assunto ele é um assunto extenso Demais. demais, é Exatamente. gigantesco. Então, assim, E eu assim, é espero muito. Eu que tenha assim, ajudado. assim, esse tema, né, quando eu convidei você para falar sobre esse tema, é justamente por isso, porque quando eu descobri realmente a minha vocação e o meu propósito, minha missão de vida, eu falei, cara, eu passei anos me perguntando, né, eu terminei a faculdade e passei anos me perguntando, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? E aí, quando eu descobri, eu falei, eu acho que assim como eu, tem pessoas que também têm essa dúvida, né? Então, por quê? Como a gente estava falando, por que não transmitir aquilo que eu aprendi a duras penas e que eu passei pelo processo, por que não transmitir aquele meu conhecimento? Né? Sim, Então, se você sabe algo, por que você não transmitir aquilo que você sabe? E aquilo vai ramificando para outras habilidades ou para outras coisas que talvez você nem sabia que tinha, né? Mas você tem. Tem a Clícia que também fez uma pergunta, achei minha interessante. xará. A Clícia e a sua Quem fala xará. que não, quem falou aí que ainda não conheceu outra Clícia, só eu apresento para vocês. Ó, depois de você, a segunda, né? Ela falou o seguinte: eu não descobri ainda o que eu gosto de fazer e no que eu gosto de trabalhar. O meu maior sonho é trabalhar em algo para mim, uma loja, por exemplo. Mas por onde começar se eu não tenho uma renda para começar? É a pergunta que ela fez. A primeira coisa que ela falou aqui, né, é que ela não descobriu o que ela gosta de fazer. Só que aí, depois ela fala assim: eu queria trabalhar em algo para mim. Ou seja, ela já descobriu. Ela já descobriu que ela quer trabalhar para ela não quer trabalhar mais para ninguém. Esse já é uma vocação que talvez ela tenha, não é, Clícia? Sim, e ela colocou outra coisa aqui no final. Eu abri um salão e fechei porque não deu Ah, legal. resultados, mas sofri porque alugar é muito puxado e o pior psicológico da gente. Tá, deixa eu te falar uma coisa que assim, você passou, Clícia. Ai, gente, chama outra Clícia de Clícia é diferente. Primeira vez que eu chamo a Clícia de Clícia. Enfim, por exemplo, você colocou que abriu um salão e fechou. Deixa eu te contar uma coisa. Eu já abri salão também e fechei, Eu já abri sabe? meus negócios e fechei três. Eu já abri salão. Experiência. Porque meu pai tinha salão, então eu aprendi a fazer tudo salão. Então, assim, vocês verem hoje, eu aqui, cabelo, negócio, e tudo, eu que faço, gente, porque eu sei fazer e às vezes eu não vou pagar para outra pessoa fazer, porque eu tô num outro momento em prol de um outro futuro. Mas, enfim, peguei e abri meu salão. Fiquei pouco tempo e fechei. Fiquei super chateada, frustrada porque não deu certo. Porque o povo ia pintar o cabelo e as senhoras vinham, a senhorinha vinha pra pintar o cabelo, eu ficava com dó e falava, R$ 5, traz a tinta que eu pinto pra você. Entendeu? E aí Quando eu tô trabalhando. meu negócio quebrou, sabe? Meu negócio quebrou porque eu não tinha maturidade naquele momento, mas eu aprendi um monte de coisa. Aí na época, o que eu pensei? Não vou mais abrir nada, porque não dá certo, porque eu não nasci para isso. Eu vou trabalhar de carteira assinada, porque eu preciso do meu dinheiro no final do mês. E criei um monte de bloqueio emocional por conta daquele processo. Sendo Se que fosse, se não. você, só se você não tivesse, se você ainda tivesse no passado, foi o que a gente estava até falando, né, Cleice? Muitas pessoas, às vezes, têm esse bloqueio emocional. Elas querem projetar o futuro pensando nas coisas do passado que deram errado. Né? E você tem que Sim, entender que não é porque deu errado no passado que se você fizer novamente, vai dar errado novamente. Né? sim, Talvez as ferramentas que você usou no passado não foram as ferramentas certas.
Sim, E as ferramentas de agora, que você o aprendizado que você teve, né, com o crescimento que você teve, as ferramentas que você isso. vai usar agora, pode te dar um sucesso. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Você não pode ver nada da forma negativa. Você tem que ver como um aprendizado, algo que você cresceu, né? Igual É. você. Senão você já aberto sua loja hoje que está bombando, né? O que que acontece na vida da gente? Você tem que fazer algumas perguntas, igual ela colocou aí para si mesma falando. Eu não sei qual é. Eu, por exemplo, eu abri o salão na época. Por que que eu abri? Primeiro, porque eu gosto muito dessa área de beleza e eu sabia Exatamente. fazer. Então foi por isso que eu abri. Hoje eu, Clícia, abri um salão? Não. Por quê? Porque eu já me conheço. Eu já identifiquei o que que eu gosto e o que que eu quero. Então, assim, tem que estar muito alinhado com a sua identidade, com o seu propósito. Então, para você não, assim, não se frustrar, digamos assim, né? Você tem que descobrir o que que você realmente gosta e o que que dá para você fazer. Ah, mas eu quero trabalhar para mim. Cara, por que que você quer trabalhar para você? A gente tem que fazer Exatamente. essas perguntas. Eu quero trabalhar para mim, porque chefe enche o saco, eu não gosto de ter horário, papapá, um monte de bloqueio que você tem aí na sua mente, e por isso você decidiu que você não quer, que você quer trabalhar para você. Por exemplo, Uhum. eu antes falei, eu não quero trabalhar para ninguém, porque não sei o que, não sei o que, falei um monte de coisa, porque estava magoada, ferida. Depois eu fui entender, depois que eu realmente amadureci, eu entendi o porquê que eu queria trabalhar para mim. Eu entendi que eu ia ter mais tempo de qualidade para executar o meu propósito. E já trabalhando somente para os outros, eu não conseguiria. Então, o que que eu fiz? Continuei trabalhando para os outros e fui andando aqui com o meu projetinho. Então, eu ando com os dois até o momento da minha vida que eu consegui fazer transição total para o meu projetinho. Então, talvez hoje você não tenha dinheiro para abrir tua loja, mas você pode arrumar um outro trabalho, onde você pode planejar e projetar o seu futuro para abrir uma loja. E nesse trabalho, Exatamente. às vezes, você vai desenvolver algumas habilidades que você vai descobrir para saber qual o negócio que você deve abrir. Exatamente. E é interessante isso, que ela também falou assim, que ela não trabalha hoje, né? E quando a gente fala de finanças, investimentos, algo que é muito interessante é justamente essa questão. Não, a falta do dinheiro, ela não é uma desculpa para você não realizar algo, né? A falta do dinheiro, ele não pode ser uma desculpa, né, Clícia? A falta do dinheiro não pode ser uma desculpa para você realizar algo. Eu acho que travou ali, né? É, travou, mas eu Então, entendi. igual ela falou, né? Ela falou assim: ah, eu não tenho recursos para realizar. Mas a pergunta não é os recursos que eu não tenho, mas o que eu posso fazer para construir recursos para poder abrir o meu próprio negócio, né? Então ela também tem que se fazer essas perguntas. E como é que você que não tem recurso hoje para abrir um negócio e você quer abrir um negócio? A primeira coisa que você tem que fazer, que é o conselho que eu dou, é tentar rendas extras. Tem várias formas de você ganhar dinheiro fazendo renda extra. Você vender bombom, você vender bolinho no pote, você vender tanta coisa. Por exemplo, isso é interessante você falar, eu fiquei desempregada durante 1 ano e meio, eu e meu esposo. E nem por isso a gente passou fome. Sabe o que a gente fez? A gente foi, eu formada e pós-graduada, fui vender bolo, fui vender. E foi o tempo que eu mais ganhei dinheiro, impressionante. Por quê? Porque a falta dos recursos não pode paralisar o seu sonho, entendeu? Você não pode deixar que isso seja um Sim. empecilho para você construir ou para você construir algo. Então, assim, procure formas de renda extra. Veja o que você gosta de fazer, o que você é bom de fazer. Eu, por exemplo, não sou boa na cozinha, mas eu falei, gente, eu preciso disso para viver. Vou fazer bombom e vou vender. Muitas pessoas não sabem, mas eu já vendi bombom na rua e ganhava muito dinheiro. Então, isso não me parou, sabe? Isso foi um empurrão Sim. para me levar aonde hoje eu estou e eu tenho muito orgulho disso, que desse tempo que eu vivi, desse processo que eu vivi, foi doloroso? Foi, mas me levou aonde eu estou hoje, sabe? Então, isso Sim. você também tem que se perguntar. O que eu posso fazer, que eu tenho, que tipo de habilidades eu tenho que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Que tipo de renda extra eu posso fazer para ganhar dinheiro? Né? Então, é isso que É. você. O primeiro passo é esse, e depois é descobrir realmente o que você é bom, né? Igual você falou, né, Clícia? Começar a identificar Sim. aqueles pontos que a Clícia falou anteriormente, identificar eu gosto de moda. Legal, então eu posso abrir uma loja na área de roupas. Eu gosto de sapatos.
Não, então eu vou abrir uma loja na área de, né, nessa área. Ah, O eu gosto desejo de te move. eletrônica. Exatamente, o desejo O te move, desejo, ele vai exatamente. te mover. Só que a gente não tá ouvindo o coração para ouvir o desejo. Eu precisei de um Exatamente. dinheiro, uma época, também que eu não tinha dinheiro, e eu odeio esse negócio de venda. A gente sempre fala, eu sempre falei, eu não sou boa vendedora, eu não gosto de vender, minha área não é essa, papá. Crença limitante, tá? Gente, vocês precisavam ver como eu falava sobre venda. Aí o que que aconteceu? Eu entrei num projeto para vender umas pulseiras magnéticas. Eu comecei a usar a Eu pulseira lembro. e a pulseira, você lembra? Deve ter aparecido a pulseira para você. E o efeito da pulseira magnética era muito massa. Eu acreditava no resultado daquilo dali. Eu vendi tão natural esse negócio, mas tão natural, que tipo assim, em um mês eu faturei 5.000 reais. Sabe? Em um mês. Foi um negócio muito assim. Por quê? Porque o propósito de eu querer aquele dinheiro no final me moveu e eu gostei do resultado que teve. Então você sabe vender. Sabe? Quando você Verdade. gosta de um namorado aí, você tá na início de namoro, você vai falar para Sim. ele. Vai falar para sua amiga do seu namorado. O que que você fala? Ah, ele é maravilhoso, ele é isso, ele me dá presente. Tá vendendo o cara. Você tá fazendo propaganda do cara, então você sabe vender. Então aí que eu entendi que a gente às vezes não gosta daquele vendedor chato que fica enchendo o saco, porque eu tinha essa crença por causa disso. Mas É eu tinha verdade. essa habilidade, né? É Tem verdade. pergunta aí, Isa. Acho que a gente está Outra, se estendendo demais. vamos lá. Outra pergunta aqui, para a gente finalizar, né, Clícia? Da Maria. Ela perguntou o seguinte: qual conselho que você daria para alguém que paralisa diante do medo e da crítica? Quando sabemos que aquilo que está dentro do nosso propósito existe, quais os sinais? A Clícia deu algumas dicas, né, Clícia, na nossa live anterior, que eu salvei, algumas dicas que você pode identificar o seu propósito, né? Mas aí ela fez essa pergunta, a questão do medo. Como que a gente consegue identificar essa questão do medo? Como que a gente pode fazer com que ele não nos paralise? Ó, a questão do medo é a única forma que eu aprendi, então é a forma que eu ensino. Sim, Enfrentar o medo. instrumentalmente. Agir, Gente, né? agir. Vai com Sabe medo por quê? mesmo, né? É, vai com medo mesmo. Porque quando você tiver uma pequena vitória, aquilo vai ser tão satisfatório para você que nos próximos passos você já vai ter mais força, você vai se tornar mais poderoso para enfrentar os próximos desafios. Então, é enfrentar mesmo. Não existe receita de bolo, cara. É chegar lá e meter as caras e fazer acontecer mesmo. Exatamente, é isso mesmo, Clícia. O medo, você só enfrenta o medo com ação, né? Ação. O combate do medo é justamente isso, é a ação. É com medo Sim. mesmo, com medo das críticas, com medo. Até porque se você for viver de críticas, a gente realmente não realiza nada na nossa vida, a Nada. gente realmente paralisa. Então a primeira coisa que você tem que fazer é agir. Não tem outra dica, né, que não seja essa. Você realmente tem que se mover e à medida que você vai se movendo, as coisas vão descortinando e você vai, como a gente falou hoje, você vai descobrindo realmente suas habilidades e no que você é bom, né? Então é isso, realmente é isso, Clícia. Quando eu comecei a fazer os vídeos, Isa, que eu determinei que eu ia fazer mesmo de forma que não, eu sei que não ia sair legal, e aí alguém vinha para me dar dica, né? Tem sempre os amigos para dar Uhum, dica, né, nesse momento. Você já tá sim. morrendo de medo lá, morrendo de vergonha, ainda vem alguém para dar dica. E aí a pessoa Isso. falava assim: "Então, eu assisti seu vídeo". Isso assim, eu criei isso para mim, tá? Nesse momento. Eu assisti seu vídeo. Eu falo: "Então, o que você acha agora? Eu quero te pedir para você guardar para você. Porque eu já estou tão desconfortável que se eu ouvir uma crítica eu vou paralisar. Então, assim, deixa eu melhorar um pouquinho daqui a um tempo, aí eu peço a sua opinião, aí você me coloca os pontos que eu posso melhorar, porque senão eu não vou dar conta, tá bom? Aí a pessoa, então tá bom, beleza. Entendeu? Porque às E aí vezes a você não gente é paralisa. como é que fala. Desculpa, pode falar. Pode falar. E é como a gente falou anteriormente, né, Clícia? Se a gente for realmente ficar paralisado, se a gente deixar o medo tomar conta, a gente não vai executar nada na nossa vida, né? Então, muitas vezes existem pessoas que vão nos dar bons conselhos, e a gente tem que discernir isso, pessoas que vão nos dar bons conselhos, né? Existe dois tipos de pessoas, Clícia, e é interessante a gente tocar nesse assunto. Existem dois tipos de pessoas que te dão conselhos. As pessoas que são especialistas naquele assunto, e as pessoas que querem apenas te dar opinião. Então, você tem que discernir, né? Qual o É, tipo de pessoa. As pessoas que vão te dar conselhos bons e que você pode levar para a vida são pessoas que te conhecem, que são com você diariamente.
seu marido. Então, essas pessoas você tem que levar em consideração. Agora, pessoas que não vão agregar valor e que talvez não estão executando e às vezes querem parar o seu sonho, você não releva. A gente não tem que relevar essas críticas, esses conselhos dessas pessoas, né? É literalmente entrar no ouvido e sair no outro, sabe por quê? Exatamente. Porque eu tenho pessoas na minha vida em que tem total acesso para falar o que elas quiserem na hora que elas quiserem. Porque elas são pessoas exemplos para mim e que eu coloquei elas no nível de autoridade para me aconselhar. Pessoas onde eu vejo que a vida dela é uma bagunça, que ela não consegue nada com nada, e ela vem me aconselhar, eu falo, entra aqui e sai aqui. Então você tem que saber discernir isso também. Exatamente. E aí, como o Felipe aqui falou, a pior tipo de pessoa, as pessoas que querem te deixar para baixo, né? Esses são o tipo de pessoas que você deve eliminar, não é nem, você deve eliminar da sua vida, né? Aquela questão, quais são as 5 pessoas, tipo de pessoas que você deve andar? Então, esse tipo de pessoas, você já vê que não está agregando na sua vida, elimina logo. Elimina de imediato as pessoas da sua vida que ela não está agregando valor para você, né? Então é isso, Clícia. Que legal Tem um esse monte de nosso coisa aí, ó, que a gente não tava passando e o povo falou. Deixa eu ver aqui, se tem mais? Tem um Conselho. monte. Porque vai subindo tão rápido e a gente não. A gente tá não conseguindo ver, né? Mas eu acho que de Ó, o pergunta. Felipe também falou que o pior são as pessoas mais próximas que querem nos deixar para baixo. São. Sabe por que as pessoas mais próximas a gente quer deixar para baixo e ela consegue te atingir? Porque são as pessoas que têm acesso ao teu coração, cara. Então essas Exatamente. pessoas vai, ó, E que te conhece, né, Clícia? que te conhecem, sabe? A gente tem que até se blindar contra isso, porque às vezes, né, na briga de casal, né? O casal sabe o que o outro tem o defeito do O outro, ponto sabe o fraco, putz, exatamente. pra dar aquela facada. Então você tem que saber realmente ali naquele Exatamente. momento respirar fundo e abstrair. Exatamente, é isso mesmo, Clícia. Eu, assim, eu acho muito interessante quando alguém falou aqui, né? Interessante, Clícia. Vou ter que eliminar meu marido. Não, pelo amor de Deus. Ah, bom falar esse assunto, bom tocar nesse assunto. Falar rapidinho, né? Vai surgindo um monte de coisa. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Quando você se conhece, você identifica as coisas que você precisa melhorar e se propõe para isso, você é um agente de transformação. Então, o lugar Exatamente. onde você está, ele tem que ser mudado. A atmosfera O onde você ambiente. está, ela tem que ser transformada. E transforma. Você sabe por quê? Porque enquanto eu pensava na minha vida que meu marido tinha que mudar, eu não mudava meu comportamento. Agora, no dia Exatamente. que eu falei, eu vou mudar, independente se ele mudar ou não, porque eu preciso me desenvolver, automaticamente ele começou a mudar o comportamento dele. É incrível, gente, quando você Exatamente. muda, o ambiente muda, porque não tem como você mudar o outro. Mas quando Exatamente. você muda o local onde você está, você muda o ambiente. Isso assim, é uma coisa que eu vivi. Quem quiser depois conversar comigo, pode conversar. E muda mesmo, tá, gente? Muda. Quando Exatamente. você genuinamente muda. E as conexões, né, Clícia? E quando você muda, é interessante porque você atrai isso, você atrai Tá aí. pessoas daquele mesmo nicho, com o mesmo pensamento que você atrai isso, né? Quando você muda, seus pensamentos mudam, você acaba Sim. atraindo aquilo, né? E é Você já viu exatamente. aquela questão daquele pessoa que namora e só tem dedo podre? Ah, eu só tenho dedo podre, Exatamente. eu só tenho dedo podre para homem. É o que você está atraindo, cara. Ou pra- Exatamente. A energia que tu emana, baseado no que você é o que você atrai. Então, o Exatamente. dedo podre tá atraindo o que você é. Então, se você muda o seu comportamento, você vai chamar outros olhares para você. Então, tudo depende da gente. Gente, olha só, a vida da gente depende única e exclusivamente de nós. Mas a gente pega e dá o controle da nossa vida na mão das outras pessoas. Exatamente, exatamente. Clícia, quem quiser depois deixar nos comentários mais algum tipo de tema, algum comentário, né? Pode ficar à vontade. Eu e a Clícia a gente vai estar Isso. respondendo depois. A live ficou salva, tá? Então, se você quer algum comentário, ou quer fazer algum tipo de pergunta que você ainda não fez, vai lá que depois a gente vai responder, né, Clícia? E quem sabe depois gravar uma próxima live com outros temas, né? Outros Temas temas. atuais como esse de vocação e que acabou nichando em outras coisas, né? Outros subtemas. E se você quer mais lives como essa, curte na nossa live
e comenta também qual é o tema que você queria que a gente falasse um pouco, algumas ideias, algumas dicas que a gente depois vai estar gravando, quem sabe, uma outra live, né, Clícia? Isso, e que a gente puder estar ajudando, respondendo vocês também no direct, pode contar com Pode a mandar. gente, pelo menos Exatamente. comigo também, né? Eu estou falando por nós duas, Isa. Não, mas Entendeu? sim. Porque isso Exatamente, agrega na vida da gente, e a gente pode estar exatamente. contribuindo na vida das outras pessoas. Exatamente, essa questão também é a Clícia, né, que é coach de alta performance, eu sou coach de finanças. O que você precisar, o que você quiser, me manda mensagem no direct, a gente vai estar respondendo, né? A gente está totalmente disponível para tirar as dúvidas, né, Clícia? É isso aí, tamo junto. Tamo junto, gente. Muito obrigada. Obrigada, Clícia, pelo seu tempo, pela sua disposição. Que Deus te abençoe. Abençoe sua vida e a sua casa. Muito obrigada, viu? Obrigada pessoal pela Obrigada, participação, por obrigada estar por aqui com a gente. E obrigada, Isa, pela oportunidade também de estar aqui, né? Porque quem não sabe, o convite foi feito pela Isa, sim, de algo que foi colocado no coração dela. E eu espero que sim. tenha ajudado vocês aí, tenha agregado valor na vida de vocês essa live. Obrigada, galera. Obrigada. Beijo. Tchau, Clícia. Beijo, tchau, tchau.